Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Ao chegar a você esse vídeo, possa trazer da parte de Deus bênção para a sua vida, sua casa, sua família. Quero reforçar aquele pedido para que você possa estar nesse momento deixando o seu like, para que você possa estar comentando no nosso canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, aperte o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. Conto com a ajuda de cada um de vocês para que vocês possam estar espalhando esse link, essa mensagem com o maior número de pessoas. Estamos aqui para mais um alimento, mais uma porção de Deus para a minha vida e para a sua vida, para que possamos aí iniciar uma semana fortalecidos e cheios da palavra de Deus. Você que está vendo esse vídeo de outra plataforma, tem um link aí abaixo, aperte, entre no canal para que você possa ver essa mensagem completa em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5, verso de número 3 e verso de número 4, que diz assim, olha: Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Vou ler novamente, 2 Samuel 5, verso 3 e 4. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre todo Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Hoje a mensagem para mim e para você é: suporte a dor do processo. Suporte a dor do processo. Nós temos aqui um texto interessante que a Bíblia nos fala que Davi tinha sido ungido rei de Israel em uma região, mas a região do povo de Hebrom estava negando aceitar a Davi como um rei. Só que o tempo passou, esse povo aceitou aquilo, então os anciões de Israel foram até Davi em Hebrom. Ali Davi faz uma aliança com este povo e eles vão ungir a Davi ali como um rei sobre todo Israel. Então as 12 tribos de Israel agora estavam sob o comando de Davi. A Bíblia diz que ele tinha 30 anos de idade e ele reinou 40 anos sobre todo Israel. O que nós lemos aqui? Nós lemos um cumprimento de promessa na vida de Davi. Deus havia prometido que Davi iria se tornar rei. Anos se passou e agora Davi está sendo ungido rei sobre todo Israel, cumprindo a promessa na vida dele de se tornar um rei. Quando nós lemos isso mexe com o nosso coração, isso mexe com a nossa expectativa, porque da mesma forma que Davi viveu agora um momento que a promessa está sendo cumprida na vida dele, nós também temos um desejo que a promessa de Deus também se torne realidade na minha vida e na sua vida. Eu creio que você almeja que a promessa se torne uma realidade. A promessa se tornou realidade na vida de Davi e Deus também é poderoso para fazer com que essa promessa se torne realidade na sua vida. Só que nós precisamos aprender que antes de Davi se tornar um rei sobre todo Israel, antes desse acontecimento chegar ali à conclusão final, Davi teve que passar por muitos processos. Davi teve que passar por muitas situações contrárias para que ele pudesse agora se tornar um rei sobre todo Israel e essa promessa pudesse se tornar uma realidade. Então, por isso que você precisamos aprender. Você precisa suportar a dor do processo. A promessa não vai se tornar realidade na sua vida enquanto você não passar pelo processo. Davi não se tornou rei de um dia para o outro, não. O que nós acabamos de ler aqui passou por um processo. Davi passou por deserto, Davi passou por perseguição, Davi passou por calúnia, Davi passou por dificuldade, Davi passou por solidão, Davi escondeu em caverna, Davi fingiu-se de louco, ou seja, todo tipo de situação negativa que você podemos imaginar, Davi passou. Então você precisa entender, você precisa suportar esse período. Você precisa suportar esse momento. É um momento que Deus está te preparando para que lá na frente a promessa venha a se tornar uma realidade. Então Davi passou por um processo, foi dolorido e assim vai ser comigo com você. Não é fácil viver no deserto. Davi passou pelo deserto.
Não é fácil ser perseguido. Davi foi perseguido. Não é fácil levar uma vida fugindo para lá e para cá. Aconteceu com Davi, vai acontecer comigo e você. Não é fácil passar debaixo de calúnias, pessoas te caluniar de coisas que você não fez. Isso aconteceu com Davi. Foi um processo, doeu, mas ele teve que passar por aquilo, ele suportou a dor do processo. Talvez tudo isso que você está passando, esses levantes, esse deserto, essa dificuldade, são processos que Deus está permitindo você passar para que lá na frente você possa alcançar a promessa. Mas você tem que suportar a dor dos processos. Não é fácil. Mas Davi conseguiu e você consegue. Mas ele não desistiu. Ele não reclamou contra Deus, ele aceitou os processos, porque os processos fez dele um homem preparado para assumir todo o povo de Israel. E o texto diz que ele iniciou com 30 anos e ficou 40 anos. Olha, um homem e uma mulher preparado, um homem e uma mulher que aceita o processo, que suporta a dor do processo, ele fica muito tempo no trono. A promessa na vida dele é uma promessa que cumpre e vai embora, é uma promessa que cumpre e tem durabilidade. Quantas pessoas recebem bênçãos e depois aquilo se torna maldição, porque não foi preparado primeiro. Eu sei que você quer muita coisa, eu sei que existe promessa na sua vida, talvez você acha, está demorando, parece que não acontece, não. É Deus que está te colocando no processo. O processo te dá amadurecimento, o processo te dá experiência, o processo faz você abrir mão de tudo aquilo que lá na frente vai se tornar tropeço para você. Então entenda, suporte a dor do processo. Suporte o deserto, suporte a perseguição. Davi passou por todo tipo de situação contrária nessa provação que ele viveu. Nesse momento que Deus estava preparando ele. Mas olha, nós acabamos de ler um texto que diz que estava se cumprindo a promessa. Ou seja, nada de ruim que Davi passou naquele processo matou ele, destruiu ele. Então entenda, o que você está vivendo não é para te destruir. O mal que você está passando não é para acabar com a sua vida, não é para fazer você uma pessoa infeliz, não, pelo contrário, é para fazer você uma pessoa madura, preparada, para que quando a promessa se tornar uma realidade, você venha usufruir anos e anos e anos daquilo que Deus te deu e te prometeu. Deus é um Deus que cumpre promessa, mas primeiro Ele te coloca num processo. Suporte a dor do processo, porque ela não vai te matar, ela não vai acabar com a sua vida, pelo contrário, ela vai te dar maturidade e experiência, para que quando essa promessa se tornar realidade, você se torne uma pessoa preparada. 40 anos ele reinou, enfrentou luta, adversidade, mas permaneceu no trono. Por quê? Porque era alguém preparado. Então, quando Deus quer fazer coisas grandes na vida de um homem e de uma mulher, Ele permite essa pessoa passar por muitas coisas. O processo é dolorido. Talvez a sua dor está sendo grande. Mas não veja essa dor grande como algo ruim. Mas entenda, se você está sofrendo muito, é porque Deus tem coisas grandes para poder fazer na sua vida lá na frente. Tem uma frase que diz assim, olha, é suportando a dor do processo que você vai alcançar promessas maiores. Então, olhe para esse sofrimento que é muito, que é grande, que são várias situações, não como algo que Deus te abandonou, é porque a vitória será grande. A promessa se tornou realidade na vida de Davi. Com 30 anos, ele era alguém que estava apto, preparado, suportou a dor do processo, e agora ele foi ungido rei sobre todo Israel. As 12 tribos do povo de Deus estavam sob o comando dele. Davi foi um homem que marcou a história, mas Davi foi um homem que suportou os processos. Deus quer que você também deixe uma marca, mas para isso você tem que suportar a dor do processo. Não é fácil, mas com Cristo você pode todas as coisas. Quero orar para que Deus possa te abençoar, te fortalecer, te ajudar a suportar, porque da mesma forma que chegou o tempo de Davi, há de chegar o teu tempo também, mas não um tempo que vai vir e vai passar rápido, um tempo que você vai usufruir de tudo aquilo que Deus há de fazer na sua vida. Em nome de Jesus, assim eu creio e eu quero que você tome posse. Feche teus olhos. Pai, eu oro te apresentando a vida desse homem, dessa mulher. Nós acabamos de ler um texto, Pai amado, que a promessa se tornou realidade na vida de Davi, e todos nós temos um desejo que a promessa se cumpra em nós, mas antes que essa promessa se tornasse realidade, Davi, Pai, teve que suportar a dor do processo. E eu sei, meu Deus amado, que esse homem, essa mulher talvez tenha passado luta, calúnia, deserto, adversidade, percas, mas tudo faz parte de um processo e nós precisamos suportar. Deus, Davi não morreu naqueles processos, ele suportou. Por isso ajuda esse homem, essa mulher a não desistir, a não parar, a não olhar para trás, a não pensar, meu Pai, que o Senhor abandonou, mas sim, meu Deus amado, ouvir a voz do Teu Espírito Santo para entender.
Quanto mais, meu Deus amado, é as dificuldades, quanto maior é a dor, maior que o Senhor tem para poder fazer em nossa vida. Por isso, meu Deus, ajuda esse homem, essa mulher a suportar a dor do processo, para que, meu Deus amado, a promessa se torne realidade. Porque o Senhor é um Deus que cumpriu na vida de Davi, e o Senhor é um Deus que há de cumprir na nossa vida. Davi foi um homem que estava preparado, porque passou pelo processo e usufruiu 40 anos daquela promessa. Eu creio que aquilo que o Senhor quer dar para nós não é algo passageiro, mas algo que venha durar. Assim eu oro e abençoo a vida desse homem, dessa mulher, em nome de Jesus. Que você tome posse dessa palavra. Talvez você conheça um amigo, um irmão, uma pessoa que está passando muita luta, está pensando em desistir e parar. Mas envie essa mensagem para essa pessoa, para que essa pessoa possa suportar todo o processo, para alcançar grandes promessas e realizações de Deus. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe e você possa ter uma semana maravilhosa. Amém.